Olá, boa tarde a Boa todos, tarde. bem-vindos a essa aula sobre o timo, da glândula timo, que o Dr. Valdemar vai discorrer hoje. Eu vou entrar com as essências florais para ativar a glândula timo, e essa aula ela também vem complementar um pouco a aula da pineal. Se Elas você trabalham em quiser, conjunto. se você quiser explicar Nós vamos essa... ter no meio. Ah, é no meio? Então tá É, bom. Deixa eu... Peraí. Não, eu ainda não sei mexer muito nisso. Deixa eu share screen. Aqui. Ok. Agora sim. ok. Então vamos Vamos lá. começar com o webinar de hoje da glândula timo. Bom, a imagem já está mostrando, né, a sua localização aqui no centro do peito, e vejam que ponto já importante relacionado com uma de suas funções, que seria a defesa, não só a defesa física, como energética. Ela está posicionada, vejam na figura, dá para perceber o coração. O coração está atrás e abaixo da glândula timo, que está em amarelo. Por trás a gente vê os dois pulmões, ou seja, essa glândula está à frente de dois órgãos bem importantes, física e energeticamente. Tá? Nós vamos explicar de uma maneira mais minuciosa, mas o que ocorre com relação à sua função física nessa glândula? Ela é uma escola imunológica. Ela vai ensinar algumas células como defender nosso organismo. Aliás, um tema perfeito para essa época que nós estamos passando, né? E ela é uma escola, e uma escola completa, que vai ter a simulação, a aula, e depois da aula, uma simulação e uma prova. Olha, é completo isso daí. E depois a gente vai falar sobre as suas funções energéticas, tá? Só que para entrar na sua função física, então antes eu vou explicar um pouquinho o sistema imunológico. Também tem tudo a ver com a época atual, né? Porque está bem atrelado à glândula timo. E por último, a gente vai falar de como despertar, depois equilibrar e por último estimular a glândula timo, ok? Então vamos começar com o sistema imunológico. A gente divide, vai ter um outro slide parecido com esse, né? Esse daí vejam que tem 1, 2 e 3, o outro vai ter 4 itens. Por que dividido em dois? Porque o nosso sistema imunológico se divide em dois grupos. E eu vou falar aqui, fazendo analogias, contando como se fosse uma história, porque ele é muito complexo, assim, né? Então fica muito mais fácil para as pessoas que não são da área de saúde compreender o funcionamento e também uma maneira de gravar mais fácil. Quando é por uma historinha e com analogias, fica bem mais fácil de guardar. Ele é dividido em dois grupos. Para entender melhor esses dois grupos, vamos fazer uma analogia com o nosso corpo sendo um país que pode ser invadido. Né? A invasão, em vez de ser outro país invadindo, seriam vírus, bactérias, fungos, ok? E existe o exército que vai proteger o nosso corpo dessa invasão. E vamos dividir em dois grupos. Um que vai lutar corpo a corpo, ainda em época de espada, tá? É chamado de resposta por imunidade celular ou resposta inespecífica. Inespecífica porque o que entrar de invasor, ele vai estar, independente de qual seja, ele vai estar combatendo. E um outro grupo que faz parte, em vez de ser soldados que lutam corpo a corpo, é a parte da inteligência, um setor de inteligência do exército. Ele vai fabricar armas para poder combater esses invasores, se passarem por esse primeiro escudo, vamos dizer assim, esse primeiro batalhão que tiver, né? Ou os primeiros, são 3 aí que nós vamos ver. Aí entra em ação o setor de inteligência do exército. Vai fazer armas específicas, olha, já estou falando de energia antes, específica para cada invasor. É extremamente inteligente.
esse sistema e eficiente quando nós não estragamos ele. Estragamos como? Com pensamentos, intenções, atos e emoções negativas, né? Então, vamos começar com esse primeiro esquadrão aí, essa primeira parte do exército. Nós temos como um país, nas fronteiras, alguns, vamos dizer assim, como se fossem fortes, né? Em que alguns soldados ficam lá de maneira permanente. São células do tipo macrófagos, olha o nome, macro quer dizer grande, né? Fagos é de fagocitar, fagocitar quer dizer comer. Então, de que maneira que ele mata o invasor? Comendo, fagocitando esse invasor. E como ele é grande, ele consegue fagocitar vários, né? De uma vez. Quando ele fica na fronteira do país, ou seja, o ponto de entrada, né, para a nossa parte interna, no caso, um dos pontos seria a pele. Nós temos no pulmão, nós temos no aparelho digestivo, são vários pontos de entrada. Não abaixa tanto que senão fica ruim para mim. Nossa, elas não veem você fazendo os movimentos. Tá. Aí, esses macrófagos que moram na fronteira, eles se chamam histiócitos. Histe quer dizer tecidos, né? Então, são células que ficam no tecido epitelial. Eles ficam lá o quê? Esperando o exemplo que nós vamos dar agora. Olha o dedo que está aí na figura. Um espinho entrando no dedo. Então, vamos imaginar uma lesão na pele, né? Um espinho entrando, obviamente, quando ele perfura, já traz um monte de bactérias juntos. Os primeiros a entrar em ação, com essa luta corpo a corpo, são os macrófagos teciduais, né, que se chamam histiócitos, que já vão fagocitar, comer as primeiras bactérias. Só que, obviamente, são poucos, né, o número de macrófagos do tipo histiócito. Então, ele chama reforço, ele passa um rádio, que no caso aqui, o rádio são substâncias químicas, chama-se quimiotaxia, que é trazer reforços. Nós vamos ver 2 batalhões chegando, um que é mais rápido e o outro um pouco mais lento, por ser maior. O que chega mais rápido são os neutrófilos, são células menores, mas também fagocitárias, né? Elas vão comer as bactérias. Elas vão fagocitar, diferente do macrófago que fagocita até 100 bactérias, ela fagocita em torno de 20. Só que como ela chega rápido e tem um número muito grande, então ela tem uma certa eficiência. Então os reforços chegaram. Primeiro a chegar, neutrófilo. E eles começam também a tentar eliminar essa invasão de bactérias. Só que o número de bactérias é grande. Aí vai chegar o último reforço de luta corpo a corpo, que são os macrófagos que estão vindo lá do sangue, né, que foram chamados também, eles são mais lentos, e eles também vão chegar nesse local para tentar matar as bactérias. Não só matar as bactérias, como também, como já esteve luta já corpo a corpo dos histiócitos, dos neutrófilos, ela também vai ser vamos dizer, o lixeiro, que vai limpar tudo aquilo, porque teremos mortos. Temos neutrófilos mortos, temos os histiócitos mortos e bactérias, e às vezes até células do próprio epitélio também que morreram nesse processo. Então, esses macrófagos que estão vindo, além de fagocitar as bactérias, eles também vão limpar o local. Aliás, aqueles mortos em guerra, aquilo que é o que nós chamamos de pus. Então, o pus são células de defesa, células de nosso organismo, células que estão invadindo, todas essas células mortas, ok? Então, ele serve para limpar também. Vejam nesse próximo slide, essas células que nós estamos falando, ó. O macrófago, tanto o tecidual como o último que veio como lixeiro, né, que eu comentei, essa célula à esquerda, maior, né? Essa célula maior, está escrito embaixo, nem precisa apontar, o macrófago. E do lado direito nós temos são 2 células, não dá para perceber muito bem, mas são 2. Cada escuro dessa parte é o núcleo, né, a parte interna das células. Eles são chamados os neutrófilos do grupo dos granulócitos, porque o seu núcleo parecem vários, não é uma coisa única, como aqui do macrófago, são vários grânulos. Ok, esses são os neutrófilos. Então, mas pode passar. Nós terminamos aqui aquele primeiro grupo de defesa do exército. Os que combatem com espada, ou seja, corpo a corpo, lutando mesmo corpo a corpo. Agora nós vamos entrar, que aliás, você veja, eles se comunicam, eles sabem o que tem que fazer, já tem uma quantidade de inteligência muito grande nesse processo, né?
E com a evolução, vamos dizer assim, do corpo físico, desde os animais, eu estou falando agora de evolução filogenética, até chegar no nosso corpo, né? Por exemplo, nas esponjas, a gente já vê esse tipo de defesa, de macrófago, neutrófilo, já existe uma defesa assim. À medida que foi evoluindo os nossos corpos, os invasores também foram aprendendo com artimanhas, inteligência também, aprendendo novas táticas. Qual que foi a tática? Bom, se existe um grupo que luta corpo a corpo, eu vou fazer algo como se fosse vestir uma capa invisível. E vai se tornar invisível para o macrófago e neutrófilo. Olha que inteligência é isso. Como assim? Houve uma mutação, a bactéria... O atacante, isso, o inimigo. A bactéria vai se tornar... Isso eu estou falando na evolução dos corpos, sabe? Enquanto estava o planeta evoluindo os animais. Por exemplo, o vírus da pneumonia, né? O pneumocoque, ele fica praticamente invisível, esses neutrófilos, fagócitos, né? E aí teve que entrar na evolução do nosso corpo, evolução filogenética do nosso corpo físico, um outro setor do exército, que é o setor de inteligência. Se eles melhoraram na inteligência os invasores, o país que está sendo invadido tem que melhorar também. Aí os animais mais evoluídos foram desenvolvendo o sistema de inteligência. O que seria um sistema de inteligência? Fazendo uma analogia novamente com o exército, seria você fabricar uma arma como se fosse um míssil teleguiado. Por que teleguiado? Porque ele só vai atacar uma determinada célula invasora. Por exemplo, se for um vírus do sarampo, nós vamos produzir um míssil teleguiado que só vai se ligar no sarampo. No caso da pneumonia aí, né, que eu falei que ele fica invisível, esse míssil, quando ele se liga nessa bactéria da pneumonia, ele torna ela aparente. Então, de invisível, ela torna aparente. Aí os macrófagos e neutrófilos vão lá e comem. Fantástico. E o que é esse míssil teleguiado? É o anticorpo. A nossa imunoglobulina, o nome científico, né, de anticorpos, é a imunoglobulina. A gente tem vários tipos, né, conforme o formato, IgM, IgG, IgE, IgA, que IG é a abreviação para imunoglobulina. Esses são os mísseis teleguiados. Precisa de muita inteligência. Você tem que reconhecer o invasor como se fosse um avião invasor. Quando cai, você pega a carenagem, você vê do que ele foi feito. E aí, em cima disso, você vai fazer um míssil que vai bater exatamente na carenagem desse avião. Olha que sistema fantástico. Então, vamos para o próximo slide, que é desse sistema. Qual é o grupo agora? Essa resposta que é bem inteligente, de inteligência do setor de inteligência do Exército. Chama-se resposta humoral. Moral não é com humor, não, de ficar triste. Apesar que a tristeza e a alegria atua muito. Só como curiosidade, das emoções que mais suprime nosso sistema imunológico é o medo, a raiva e a tristeza. Medo, raiva e tristeza. Isso energeticamente e também cientificamente provado, porque eles vão agir no nosso suprarrenal, produzir cortisol, e está provado que abaixa extremamente a eficiência desse processo que nós vamos ver agora. Tá? Exatamente desse processo que nós vamos ver agora. Então, vamos começar com essa resposta. Também é chamado de específica. Específica por quê? Porque vai reconhecer um invasor especificamente. Cada vírus separadamente. Por isso que a gente chega a ter, por exemplo, de linfócito T de memória, né? E linfócito B também, 1 milhão diferentes tipos. Porque normalmente as células do nosso corpo, você pega uma célula hepática, todas elas são iguais, né? No caso dos linfócitos, claro, aparentemente elas são iguais, porém, elas têm um funcionamento específico para cada invasor, então a gente tem 1 milhão de tipos diferentes de células para cada invasor, praticamente, em média. Ok, voltando agora ao raciocínio, a resposta humoral ou específica, que é o setor de inteligência do Exército. Quem vai fabricar o míssil teleguiado? Essa, número 1, é o linfócito B. B porque ele foi descoberto nas aves, né, na bursa de Fabrício, que a gente não tem esse órgão nos humanos. Os linfócitos B, eles são produzidos, eles nascem na medula óssea e são
também maturados por lá e depois vão para os tecidos linfóides, para o baço, para o fígado. Qual é a sua função? Produzir anticorpos. Como eu disse, eu fiz uma analogia dos anticorpos com mísseis teleguiados. Ele produz esses mísseis, essas armas específicas para um determinado invasor. Agora, ele é vamos dizer assim, um coronel, ou um capitão. Eu não sei muito de patente assim, mas ele tem que ser comandado por generais. E nós temos 2 generais, 2 tipos de células que comandam o linfócito. O linfócito B ele se transforma em plasmócito e aí que ele vai produzir os anticorpos. Eu vou querer mostrar no próximo slide, só para você enxergar melhor esse linfócito B, o que produz anticorpos. Vejam só, aqui em cima, esses vermelhinhos que parecem Y, a parte aberta em V, essa parte que vai se ligar no invasor. Tá? Essa célula que produz, são mísseis teleguiados, eles vão com essas 2 partezinhas seguindo. Vejam que mesmo sendo uma proteína, não uma célula, na proteína que nós temos a inteligência também, vai seguindo até chegar no ponto que ele foi desenhado para isso, num específico invasor. Para isso, ele tem que se transformar no plasmócito. Tá? Então, o nome plasmócito é o linfócito B. Quando ele amadurece, para poder produzir os anticorpos, ele muda de nome. Voltando para o slide anterior, esse linfócito B, ele é submisso a uma hierarquia mais alta, ou seja, 2 generais. E são 2 generais assim, um general mais novo, que ele quer ganhar, ele tem muita ânsia de ganhar, ele incentiva. Ele é chamado linfócito T, olha o nome, T. T vem de timo, porque ele vai ser treinado e ensinado no timo. Nós vamos ver depois isso, é a segunda parte aqui do sistema imunológico. Ele é chamado de linfócito T auxiliar. E nós temos o linfócito T supressor também. O que são esses 2 linfócitos? São 2 generais, ou seja, eu falei general porque ele vai mandar o linfócito B começar a produção e o ataque contra os invasores. Então, o primeiro, o auxiliar, ele é como um general mais novo, com muita vontade, e ele vai, só que ele perde a cabeça. Ele quer tanto ganhar que ele fala, vamos lá, plasmócito, produz mais anticorpos, vamos ganhar, vamos. Só que às vezes ele vai com tanta sede ao pote que ele induz o nosso corpo a uma resposta muito agressiva. Aí a gente pode ter febre exageradas, né? Assim, muito altas, dores, coagulação e às vezes até a morte. Então a gente precisa de um outro linfócito, como se ele fosse um general já mais vivido, sabe, de mais idade que tem. Não, a gente não pode ser tão duro, assim, tão rápido, tão forte. Vamos diminuir. Ou seja, o que são esses 2 generais? Aquilo que quem assiste às minhas aulas, né, de fisiologia, eu sempre comento: equilíbrio. Um querendo ganhar muito, querendo ativar muito, e o outro suprimindo para a gente chegar no nível ideal. Aliás, aqui também nós temos são vários os fatores, né, digo físico, para uma doença imune. O que pode ocorrer? Uma das possibilidades, nós vamos falar de outra ainda, existem mais, nós vamos falar de outra mais para baixo, mas imaginem se a pessoa com a frequência de baixa autoestima, de não gostar de algo no seu corpo, não gostar da sua vida, estiver desapontada, uma vibração por muito tempo nisso, ela pode alterar o seu linfócito supressor. E aí, esse supressor, não estando abaixo do normal em número ou em eficiência, o outro general que é muito ativo, além de ter aquelas respostas, ele também pode começar a mandar fazer anticorpos contra qualquer invasor de tanta vontade, até contra o próprio corpo. Então, assim, é visto que o linfócito supressor, em quem tem doença autoimune, ele é menor em menor número e menos eficiência. Claro que causado por vibração, porque o nosso corpo tem a capacidade e sempre deseja trabalhar no equilíbrio, né? Nós é que estragamos esse funcionamento correto, divino que nós temos. Agora, mostrando mais inteligência ainda. A gente viu, agora fechou, entre o 1, 2 e o 3, o processo de produção de mísseis teleguiados, ou seja, de armas específicas para um invasor.
Tá? A gente viu até agora. O que vai produzir, um que vai incentivar e outro que vai suprimir. Tá? Existe uma outra maneira de a gente defender o nosso corpo também. Imagine uma célula do nosso corpo que foi invadida por um vírus. Ela já não vai mais querer trabalhar para o nosso corpo. Ela sai da nossa assinatura energética. Ela vai trabalhar para outra, eu já vou falar, para o próprio vírus. Ou uma célula que sofreu uma mutação, que é o caso de um câncer, por exemplo, ou não, né? Uma célula que sofreu mutação. Mas vamos dar o exemplo de um câncer. O câncer é uma célula do nosso corpo que ela perdeu a obediência das informações que chegam da nossa alma, tudo para trabalhar e coordenar todas as células do nosso corpo. Porque imagine, são 10 trilhões de células, cada uma com a sua inteligência, fazendo a sua função, mas sempre com o intuito de trabalhar em prol do organismo. São 10 trilhões de células com vários tecidos diferentes trabalhando juntos em prol do organismo, sempre prosperar. E uma célula tumoral, ela vai pensar só nela. Ela já sai dessa vibração. É como alguns políticos corruptos pensam só no bolso e o país morrendo. É a mesma coisa. E nós temos uma maneira de identificar isso, que é essa célula que está no número 4, que é a NK. Essas duas letras vêm do inglês, né? Natural Killer. Que ela vai matar uma célula do nosso próprio corpo. Só que, claro, com a inteligência de saber que se essa célula não trabalhar bem, ela pode espalhar isso e o nosso corpo morrer. Então, ela prefere eliminar uma célula. E por que eu falei do vírus? Agora, parando um pouquinho no raciocínio da célula NK, para quem não viu as outras aulas ou que não conhece o que é o vírus, e também está relacionado à inteligência, né? Porque quando a gente fala que tem que ter uma energia vital, tem que ter algo divino, uma energia especial para diferenciar uma célula que é feita de proteínas, né, gorduras, tudo. Ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, não sei se eu já falei. O que diferencia essas substâncias inorgânicas de algo orgânico e uma célula funcionando? Essa energia vital, a vitalização, né? E um vírus, ele é tão pequeno e tão simples, tão simples, tão simples, que ele não é nada. Nenhuma célula ele é. Ele é apenas uma membrana em volta dele e um código genético pela metade ainda, porque nós temos DNA, ele tem só RNA, é metade de um DNA. Olha só que simplicidade, uma membrana com código genético. Agora eu pergunto, como, isso mais para os céticos, né? Como é possível algo que só existe, uma capa e uma espiral de DNA, saber que tem que ir para uma célula do nosso organismo, né, que nem o coronavírus, ele vai para as células do nosso organismo, na região aqui, principalmente respiratória, sabe qual a célula, ele pousa nessa célula. O vírus, ele é tão simples, que ele não se multiplica. É diferente de uma bactéria, de uma célula do nosso corpo. Uma célula se divide em duas, depois essas duas em quatro em 16, elas vão se dividindo ao meio. O vírus não sabe se dividir, ele não se divide. Aí pergunto, se ele não se divide, como que ele espalha tanto e conseguiu parar o mundo, né? Aí é que entra o ponto dos céticos acreditarem que tem que ter alguma coisa. Algo que não é célula, é só uma membrana com código genético dentro, ele vai em uma célula do nosso corpo específica, ele pousa na superfície dessa célula, ele injeta aquele RNA, que é o código genético, essa molinha pequena, e aquilo que ficou na superfície some, vai até o núcleo da nossa célula e fala para essa nossa célula, olha, a partir desse momento você não vai mais trabalhar para o corpo humano. O que você vai fazer agora são novos vírus. É assim que ele consegue se reproduzir. Ele tem que se utilizar da nossa célula. Olha que inteligência também da parte do vírus, né? Saber o que fazer, aonde ir. E aí essa célula do nosso corpo começa a produzir novos vírus. Voltando agora para aqui, é só para explicar uma célula que foi contaminada com vírus, que ela já não é mais condizente nem a vibração, nem a função de trabalhar com o nosso corpo. As células NK conseguem reconhecer isso. Ela vai passando, que nem aqueles filmes que a gente vê também de exército, que tem os soldados enfileirados, vai passando aqui o superior deles de um a um,
ele consegue olhar, você é do corpo, você é do corpo, você é do corpo. Epa, você é do corpo, mas você está invadido, você não está fazendo a coisa correta. Pede para sair, não. Não é isso. Essa célula NK, ela percebe que a nossa célula que sofreu uma invasão viral não trabalha mais para o corpo, ou uma célula tumoral, e ela prefere eliminar essa célula. Como que ela faz isso? Ela dá uma injeção da morte. Ela é como se fosse, ela injeta uma substância chamada perforina. Olha o nome, perforina faz lembrar o quê? Perfuração, né? Exatamente isso que ocorre. Ela perfura essas células do nosso organismo, que vai parar a proliferação viral, vai morrer essa célula de tumor. Que inclusive, com tantas pessoas assistindo aqui agora, bem provável que em alguns de nós esteja acontecendo isso, uma invasão de vírus, o aparecimento de uma célula não necessariamente tumoral, mas que sofreu mutação. E quando estamos equilibrados energeticamente, né, a gente tem o máximo de eficiência dessa célula NK. E ela vai eliminar isso. E nós não ficamos doentes. Por isso que a gente consegue realmente não ficar doente quando equilibrados. Ok? Tá, nós vimos aí o número 4. Agora, o último aqui, o 5. Linfócitos T e B de memória. O que são esses soldados? Eles são uns redatores, assim, eles vão anotando tudo que foi produzido no nosso corpo, como que foi fabricado os mísseis teleguiados, ou seja, as nossas imunoglobulinas, anticorpos, né? Como que a membrana da célula que invadiu, como que ela é feita, ele anota tudo. Ou seja, ele tem uma memória de como ocorreu essa batalha. Para que isso? Para que, numa segunda invasão desse vírus ou bactéria, ele já tenha a resposta tão rápida que a gente não chega a adoecer. Isso é fantástico. É inteligência ainda com memória. É muito bom. Vamos ver no próximo slide essa outra. Isso. Essa é a célula NK. O que ela está fazendo? Está vendo essa célula cor-de-rosa que está escrito target? Ela está chegando, reconhecendo essa célula, que ela é ou tumoral, ou está invadida por um vírus, ou sofreu apenas uma mutação, não importa, ela não está trabalhando para o nosso corpo, ela já está injetando a perfurina e vai matar essa célula para... A NK é do nosso corpo, né? É do nosso corpo. Tem também uma prima irmã que se chama célula citotóxica, que faz o mesmo papel da mesma maneira, só que tem origem diferente, então são dois tipos de célula, mas agem da mesma maneira. No próximo slide, aqui seria uma relação relacionada aos linfócitos T e B de memória. São eles que estão no processo da vacinação. A gente recebe, numa vacinação, vírus mortos, ou a membrana viral, né, que a gente vai ter que reconhecer, ou mesmo que eles estejam vivos, mas de baixa virulência, assim, eles estão meio que congelados, vamos dizer assim, né, na sua atividade. Então a gente recebe isso, não dá tempo deles se proliferarem, a gente ficar doente, mas dá tempo do nosso corpo reconhecê-los e entrar em ação aquela resposta específica ou humoral de produzir os anticorpos. E depois de feito todo esse processo, produz os anticorpos contra os elementos daquela vacina, só que a gente também produz os linfócitos T e B de memória. Quando esse vírus entrar verdadeiramente no nosso corpo, a gente já tem tudo anotado, como que vai ser o passo a passo de combater esse patógeno. Tem duas perguntas. Tá. A Luciana Tortorella, lá do Havaí, ai que delícia! Nossa. Ela está perguntando se ser vegetariana diminui a quantidade de proteínas que ajudam na formação dos anticorpos. Não. A proteína, seja ela animal ou vegetal, quando a gente ingere e vai para o estômago, depois do duodeno, entra em contato com a protease pancreática, né? Ela quebra a proteína, como se a proteína fosse um muro grande, ela quebra essa proteína em tijolos, que são os aminoácidos. Independente se ser vegetal ou animal, a gente vai pegar esses tijolos e vai construir o nosso muro. Tá? Então a gente tem, obviamente, o que tem que ser feito é ver se tem a quantidade correta, porque no animal a gente tem uma quantidade proteica maior do que vegetal. É escolher uma refeição vegetariana com uma quantidade
a um alto índice proteico, né? Mas não importa não, ser vegetal ou animal. E tem outra pergunta aqui da Silvia Tebete. Oi, Silvia, peraí que eu perdi sua pergunta. Ela está perguntando se tem como aumentar a quantidade de células NK para combater um câncer. Tem pesquisas fazendo nesse sentido, mas depois que quem assiste a aula da fisiologia bioenergética vai perceber, o câncer ele é um final de um processo que vai batendo aquela energia negativa muito, muito, muito e vai desestabilizando tudo. Então, quando nós temos um organismo totalmente equilibrado, eu falo pensamentos, emoções, que é muito difícil no planeta que a gente vive, né? Na vida. Nós estamos aqui exatamente para isso. É muito difícil. Porém, é totalmente possível que a gente equilibrado, sem aumentar o número acima do normal. O nosso corpo, como eu disse, ele tem a consciência salutogênica. A gente não precisa aumentar acima da média. Estando na média e no seu trabalho que ele foi feito para isso, né? Ou seja, com a consciência salutogênica, ou seja, a inteligência que cada célula tem que ter, então ela vai ter o número correto e a eficiência correta. Já seria o suficiente para prevenir porque nós temos 10 trilhões de células em média. E sempre que ela se divide com fatores, né, carcinogênicos, que a gente tem radiação, esses alimentos com agrotóxicos, são vários que vão fazer células nossas terem mutações. A maioria dessas mutações formam células que não conseguem viver. São erros que elas morrem, mas dependendo da frequência, pode se transformar em célula cancerígena. Então, eles vão atuar nisso. Agora, depois de formado, a maneira não precisaria aumentar o número, a maneira seria se equilibrando, mas é extremamente difícil, porque se chegou até esse ponto, é complicado através dos linfócitos NK aumentar, né? A gente equilibrando, ele já vai fazer sua função, mas como prevenção, ok? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou da eliminação deles do time? Vou falar. Você tá muito ansiosa. Não, é que eu estava prestando atenção no chat. Tudo que eu vou falar, você já está antes do tempo. É que eu já Só que você viu a aula em espanhol, tá assim, né? O próximo slide é do que a gente falou, e agora associando um pouquinho com o timo, que vai ser a nossa próxima parte vamos entrar agora no timo propriamente dito, porque a gente terminou agora uma explicaçãozinha com historinha para poder compreender o nosso sistema imunológico, né, que são tantos nomes assim que às vezes se torna um pouco complexo. Mas vejam esses slides aqui, ó. Essa primeira parte está escrito maturation, né, maturação, está mostrando que sem uma célula, essa célula ela vem da nossa medula óssea, né, no adulto externo, costela e vértebras. Na criança, todos os ossos. Sai da medula óssea, entra na corrente sanguínea e vai para o timo. Então, as células T que a gente viu, auxiliar, que é essa daqui, helper, que está aqui embaixo, supressora, a de memória, a citotóxica, que é prima irmã da NK, todas elas são maturadas no timo. Passam pela escola timo, que nós vamos ver, que é muito legal essa historinha também do timo. Que é essa parte média aqui, né, que nós estamos vendo aí, que tem essa célula marrom, cor-de-rosa, essas bolinhas. Aqui está mostrando o próxima historinha que eu vou contar sobre o timo. Tá, esse daqui. Essa parte aí, tudo isso daqui, né? É o que vai acontecer no timo. Então, agora sim a gente está entrando no timo. Vamos falar, então, da relação do timo com o sistema imunológico. O timo, ele vai ser a escola, vai ensinar as nossas células de defesa que vieram da medula óssea a serem linfócitos T, tá? Lá é uma escola mesmo. Vamos fazendo agora a história, contando aquela historinha para ficar mais fácil. É como uma escola das Forças Especiais do Exército. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas Forças Especiais do Exército,
Eles pegam soldados, já os melhores de cada estado, né, de todo o território nacional, já são lá selecionados por lá, já são especiais, que no caso seriam essas células que estão indo lá para o time. Aí eles vão para um local do exército onde eles vão ser treinados, mas extenuamente assim, e com aptidões, aqueles que nadam melhor, os que saltam mais de paraquedas, os que são mais de terra, escalada, cada um com as suas aptidões. E depois, vamos supor assim, de 2 milhões de soldados que entraram naquela escola, para ingressarem nas forças especiais, só vão se formar 20, 30, sabe? É um local de extrema especialização. Algo muito parecido vai ocorrer no timo, ok? Então, o que seria o timo agora com uma visão um pouquinho... Estamos falando da parte científica, né? Ou seja, material, física, mas com uma visão um pouquinho bioenergética. É o ponto do nosso corpo aonde será passado a consciência celular, aquela inteligência que cada célula tem para fazer a sua função. Já imaginou, né? De reconhecer, fabricar armas, saber a hora de excitar, saber a hora de diminuir. Tudo isso necessita de inteligência. Inteligência é aquela nossa parte divina, né? Ela tem... Vamos ver o processo. Agora, juntando, que é o que você tinha falado, juntando com a glândula pineal. Como que essa inteligência vai chegar para as células de defesa que a gente viu até agora, que é muito bonito, né? Que precisa de muita inteligência. Como que ela vai chegar até o timo e o timo passar essa inteligência para essas células de defesa saberem reconhecer qual é o ponto. São muitas coisas que precisam ser feitas. Bom, todo esse conhecimento, ele vem da nossa alma. E se ele vem da nossa alma, da nossa essência, do nosso... Pode chamar, não importa o nome. Eu sou essência, espírito, consciência, não importa. A nossa parte divina, né? O nosso eu imortal. Então vamos falar aqui como alma, que seria o espírito encarnado. Todo esse conhecimento vem da nossa alma. Quem que vai captar? Uma glândula que está aqui bem na parte mais central do nosso encéfalo, que se chama glândula pineal. Juntando todos os pontos aqui, mais para pegar o centro, ela está lá no centro. Ela é o quê? Uma antena para captar essa energia, esse conhecimento, esse comando inteligente que está vindo da nossa alma. Ela apenas capta isso, tá? E ela vai passar para quem? Para a nossa glândula timo. A glândula timo, ela vai fazer duas coisas. Uma, vai distribuir esses comandos inteligentes, né? Para todas as células do nosso corpo. Porque todas têm que ter inteligência, não só do sistema imunológico. Todas têm uma função, têm um trabalho. Ela passa essa vibração, essa inteligência. Ela é um centro distribuidor dessa energia para as células, tá? E tem algo meio bem parecido aqui no nosso sistema nervoso central. Esse centro de triagem e distribuidor é o tálamo. O que faz o tálamo? Eu estou falando de outra coisa, tá? Algo que é parecido com a função do timo aqui de distribuir. Ele recebe todas as informações do meio ambiente, como o som, o sabor, o cheiro, o tato, e chega nele. Ele, nosso sistema nervoso, né, nosso encéfalo é bem complexo, ele sabe de onde que veio, então ele fala assim, veio daqui dessa parte que tem igual 2 branquinhos com uma coisa colorida no meio, são dos olhos, eu vou mandar para o centro da visão, que está um pouco aqui para trás. Então ele sabe para onde mandar, ele vai mandando aquela informação que foi recebida do meio ambiente. Ele é também um centro mais físico, né, nesse caso, de distribuição de energias e até de comandos inteligentes também do nosso sistema nervoso central, o tálamo. O timo, ele faz isso. A energia veio da nossa alma, foi captada pela glândula pineal, chega no timo e ele distribui esse comando inteligente para todas as células do nosso corpo ter a consciência biológica. Para o nosso corpo ter a consciência biológica, ou seja, o que cada célula vai fazer, elas trabalhando em conjunto, mais ou menos do mesmo grupo formam um tecido, alguns tecidos juntos formam um órgão, alguns órgãos trabalhando com o mesmo princípio, com a mesma intenção, né? Ou seja, com uma inteligência parecida, formam sistemas, sistema cardíaco, digestório,
né, nervoso, e todos os sistemas trabalhando junto para manter a consciência biológica do nosso corpo. Quem distribuiu isso foi o timo. Uma outra maneira de distribuir é ele especificamente para as células de defesa, que é o que nós vamos ver agora. É muito bonito, muito. Eu não imaginava. Como que ele vai passar essa inteligência ele diretamente para as células de defesa. Próximo slide. Ele é uma escola do exército, do nosso exército de defesa. E como eu falei, uma escola, não uma escola qualquer, uma escola das forças especiais. O que eu estou querendo dizer? Essas células tronco que migraram lá da medula óssea, já se transformaram já quase num pré-linfócito, vamos dizer assim, chegam no nosso timo, eles chegam como alunos. Aí o nosso timo recebe, né, aquela informação que vem da alma, como eu falei, glândula pineal, tudo, e vai dando a aula para ele, para essas células. Então tem várias célulazinhas, vários linfócitos aqui, né, tudo soldadinhos bem iniciantes no exército. Ele vai falando, olha, primeira coisa, nós temos que reconhecer o invasor. Tá, então, quando a gente pega uma bactéria, a gente vê do que ela foi feita na superfície, ou um vírus, ou um fungo, do que ela é feita. Compreenderam todos? Sim, entendi. Próximo passo, assim que você vê do que ela foi feita, você tem que fazer um receptor para aquela proteína de membrana. Vocês compreenderam? Sim. Compreendemos. Então, na superfície desses linfócitos, ele faz um receptor. Vocês entenderam? Sim, é aula teórica. Tá? Aí todo mundo, sim, eu estou me identificando, parece na aula lá na faculdade que eu dei por 27 anos. Todo mundo, entendemos. Tá, depois desse ponto, você tem que mandar o comando para o plasmócito produzir os anticorpos. Tá, entendemos. Entenderam? Tá, então agora vai ter prova. Prova. Aí, isso ocorrendo dentro do time. Ele está passando aquilo que eu falei uma historinha, mas na verdade ele está passando essa energia que veio da nossa alma, que todo ser humano tem. Que dentro desse consciência biológica, nós temos uma parte dela que é a consciência salutogênica. A gente sempre sabe voltar à saúde, reparar, sempre manter. Voltar ou manter, né? A gente tende a ela. O problema é que a gente estraga esse processo. Mas isso está em cada um. Ok. Então, voltando ao raciocínio, teve aula por um período. Eles ensinaram tudo, como reconhecer, como fazer receptor, como iniciar a produção, mandar o linfócito B fazer os anticorpos, tudo isso foi ensinado. Como memorizar, como escrever lá para memorizar tudo, como reconhecer uma célula do corpo, no caso das células killer, né, NK, tudo passado teórico. Aí vai ser feita uma prova. Aí a prova é prova prática, não é uma prova só escrita, não. Vem uma célula, né, que chama dendrítica, ela vem com um pedaço de um antígeno, ou seja... Um pedaço de antígeno. Isso. Ela vem com um pedaço de antígeno e entrega para um linfócito. O que ele tem que fazer? Reconhecer e produzir receptores, ou seja, tocar algo que toque nele para realmente reconhecer essa célula. Tá? Sabe o que acontece nessa prova prática? Ou eles não sabem reconhecer, ou eles reconhecem demais. Também é um fator autoimune. Eles reconhecem até uma célula do nosso corpo. Ele acaba, essa daqui é um invasor. Tá errado. Repetiu. O outro que não soube compreender aquilo e fazer receptor, repetiu. Sabe o que acontece com quem repete? Morre. Simples. Eles são eliminados. Aliás, eles não são mortos, eles são convidados a se suicidar. Por que eu estou falando isso? Porque se chama apoptose. Nosso organismo, com a inteligência máxima, tudo que é necessário... Já vou chegar. Mas, mulher, calma, que ansiedade! Porque eu achei isso máximo. No do Chile, no espanhol, você não fez isso. Eu vou fazer. Tudo que é utilizado, que tem função, permanece. O que não tem função, eles não são acumuladores, como às vezes a gente faz, né? Tem muita mulher que tem aí 30 pares de sapato, mas só tem 2 pés. Não acontece isso no nosso corpo. O que é utilizado permanece. O que não é, convida-se a ser eliminado. Ou seja, é um processo que se chama apoptose. No caso aqui que nós estamos falando,
95% desses linfócitos que foram treinados e não souberam na prova prática, né, quando vem um pedaço de antígeno é apresentado a eles, responder, ou que responderam muito e acabaram fazendo receptores para o nosso corpo, eles são eliminados. Vejam que até uma prevenção para uma doença autoimune que poderia acontecer, né, porque é algo de tanta inteligência que alguns podem errar, eles eliminam, para não ter erro. Cai de novo naquilo que a gente está falando. Uma pessoa totalmente equilibrada não tem erro, vai viver saudável. Então, 95% dos linfócitos que passam por essa escola aqui, que é a nossa glândula timo, são eliminados por apoptose, ou seja, eles mesmos se matam, vamos dizer assim. E apenas 5% vai ficando, são os melhores dos melhores. Aí eles saem do timo, caem na corrente sanguínea e vão ficar nos locais de invasão comuns, assim como as tonsilas palatinas, que a gente chama de amígdala, né? Aqui a garganta, quando a gente tem a dor de garganta, são eles já trabalhando. No fígado, no baço, nos gânglios linfáticos, sabe essas bolinhas que tem aqui no pescoço, na virilha, né? São os gânglios linfáticos, são tecidos linfóides também, onde eles vão ficar, esses que já foram treinados, que já fazem parte das forças especiais. É fantástico isso, né? Quanta inteligência! Como é possível a gente achar a ciência mais materialista e não a vitalista, né? Achar que nós somos apenas matéria, não uma energia comandando essa matéria, né? Não, eu quando eu vi quando você me trouxe, né, dos 95% dos linfócitos são reprovados, né? Não, e vem assim uma célula e mostra fisicamente para eles trabalharem, eles têm que passar numa prova prática. Isso é fantástico. Então fantástico. Quer dizer que esses 5% eles são os melhores, os melhores dos melhores. Estão trabalhando aqui dentro na proteção da nossa. Por isso que a gente não pode emborrecê-los, vamos dizer assim, né? Mandar vibrações para que eles não tenham a inteligência suficiente para nos defender. A Elizabeth até está falando, é como se o timo fosse o centro da inteligência inata do nosso corpo. Não inata. Ele não é o centro, o centro é a nossa alma, lá que está tudo. Ele é o distribuidor e, no caso aqui, o treinador, né? A escola, vamos dizer assim. É onde vai se concentrar, né? Porque a origem dessa inteligência ela é divina, ela nos é emprestada do Criador. A Patrícia está comentando que ela está sentindo que a humanidade, os linfócitos da humanidade, está passando pela avaliação do timo agora com esse. Vamos ver. Pode ser. Verdade. É uma hipótese, sim. Pode ser. Vamos ver agora algumas características físicas, né? Já não falando mais tanto da imunológica, do timo. Peraí. Oi. Antes de central. A irmã Flores. Ai, minha linda! Peraí. Parou. A irmã Flores, ela é irmã, né? Católica, tudo. Ela, eu chamo de Miss Timo. Ela é a Miss Porque Timo. nós vamos ver aqui que o timo cresce na alegria e ela manda alegria para todo mundo. Ela transmite essa alegria. Então, ela é a representação da aula de hoje. Beijo, Flores, irmã. Te amo. Olha lá. Então, ela está perguntando, quando uma pessoa adulta tem essa glândula crescida, pode ser considerada uma doença? Não, exatamente. Não, peraí. Depende. Esse crescimento, o crescimento e a diminuição, ele se dá mais no nível etérico, tá? Muito menos no físico. Quando ela está crescida, pode ser sim uma patologia. A gente precisa ver o que é esse crescimento. Pode ser, não necessariamente todo o crescimento da glândula timo seja por felicidade, porque, como eu falei, ela se dá mais no nível etérico. Porque quando a gente está feliz, ela expande, ele mas muito menos no físico e muito mais no etérico. Tá. E a Melissa está perguntando se o timo é um distribuidor e um multiplicador. A inteligência, ela não é algo que é feito no nosso corpo físico ou etérico. Ela vem da nossa alma. Tá? Ela só é um distribuidor mesmo. Ela vai colocar no local correto. A inteligência, o pensar, a inteligência, nem a nós, ou seja, é algo tão divino que nos é emprestado. Nós podemos usar. Então, ele vem de algo bem superior do que seria uma glândula. Tá? Falando agora da parte
física ou características físicas dela, ela produz o hormônio timosina, é o que entra, né, o que estimula esse processo que a gente acabou de falar aí, de treinamento. O seu formato é piramidal e tem 2 lobos. Aqui ela está cortada no meio, tá? Só para ver que tem um córtex, uma medula, tem um tecido com a conjuntiva no meio que está em branco. Só foi um corte, ela é unida. Curiosidade é que no recém-nascido ela pesa de 12 a 15 gramas. Agora, na puberdade, ela vai crescendo, crescendo. Na puberdade, ela chega a pesar 30 a 40 gramas. E quando uma pessoa já está com 60 anos, em média, ela vai diminuindo. Pesa de 10 a 15. Com relação à proporção corpo, tamanho de glândula, no recém-nascido, ela é a maior glândula. Porque na puberdade, um menino pode ter 60 quilos e tem uma glândula de 30 a 40, mas um bebê com 5 quilos tem de 12 a 15%. Então, ela é muito maior no bebê. No próximo slide, nós vamos ver essa proporção, como é grande no bebê. Por quê? Com relação à parte física do bebê, ele vem, não é nela que vai ser treinado, que a gente tem que passar toda a inteligência de reconhecer e emitir respostas a um invasor. É no timo. Só que quando a gente encarna, é limpo. Nós somos como um pendrive, né? A nossa parte espiritual é um pendrive que a gente vem, carrega de informações e depois, na verdade, é um pendrive com um computador, os 2 juntos. Então, cada encarnação passa tudo para o pendrive. Quando você tira, passa para a memória do computador e esse pendrive fica limpo novamente. E você vai viver com ele limpo, ou seja, todas as suas memórias, tudo que você aprendeu em vidas passadas, isso some. Então, ele está vindo nesse mundo, ele vai ter que aprender cada invasor, um por um, entrar no nosso organismo e fazer uma resposta. Então, o tamanho dele é maior que ele tem que fazer esse processo. Inclusive, enquanto esse processo não consegue ser pelo menos um pouco mais eficiente, a gente recebe a ajuda da mãe. Como? Os mísseis teleguiados, do que ela já passou tudo pela vida, porque ela já passou por sarampo, vamos dizer assim, por gripes, né? Por cachumba. Ela produziu anticorpos, tem aquela e passa do leite para ele. Por isso é importante, né? A amamentação. Então, enquanto ele ainda não está produzindo. E esse tamanho porque ele tem que trabalhar bastante. Né? Ele vai ter que ter contato com esses invasores. E também até a adolescência, tudo. Vejam agora no próximo slide, com relação à cor. E também dá para ver o tamanho. Ó. Do lado esquerdo aqui, o que está em vermelho, que ele tem a coloração vermelha, quando no feto ou recém-nascido. Veja a proporção do tamanho da glândula timo em relação ao pulmão e coração. Em vermelho. A do meio, a glândula timo é esse branco acinzentado, né? Tá escrito timos aí. Veja a proporção já o pulmão do lado, né? Que é já bem menor em relação ao tamanho do corpo. E na idade mais avançada, ele se torna amarelo e muito menor. Em alguns casos, tem que se usar em necrópsias até lupa para poder enxergar, de tão atrofiado que ele chega a ficar. Como é uma glândula relacionada à felicidade, bem provável que essa pessoa perdeu a sua felicidade por muito tempo. Tá? Outra característica do amarelo é porque ocorre uma deposição de gordura. Para variar, né? Vai ficando mais velho, vai depositando mais gordura. Isso, gente. Está sentindo bem esses efeitos na quarentena. Ok. O próximo slide, nós vamos entrar agora no timo mais a sua função energética. Tá? A gente falou, ela principalmente física. Claro, com algumas pinceladas de energética, mas principalmente física. Agora nós vamos falar mais voltado à sua função energética. Primeiro eu vou dar uma relação com que ele está relacionado e depois, em outros slides, explicar uma a uma. Então, o timo se relaciona com as emoções, o sistema somestésico. O sistema somestésico é o sistema sensorial, tá? Mais a propriocepção.
fluxo de energia vital. Uma que a gente já viu aqui, né? Triagem e distribuição de energia sutil pelo corpo físico. Dentro dessa energia sutil pode estar contida essa inteligência que a gente acabou de ver. Imunidade física, todo esse processo que a gente viu, e energética. Tá? E nessa imunidade energética, o que é mais importante é o nosso campo bioenergético. Ela atua nesse campo, não na formação, nós vamos ver. E por último, está relacionado com eu sou. Então vamos ver alguns deles. Primeiro, ele tem uma forte relação com as emoções. Ele é o primeiro ponto do nosso corpo que responde a essa emoção. Tá? É o primeiro que bate qualquer emoção. Só que as que mais têm interação com o nosso timo, seja alta vibração ou baixa vibração, né? Energia boa ou ruim, seria, nem precisa falar, amor. Né? Está onde? No chakra cardíaco. E amor, nem se comente. Nós vamos utilizar esse conhecimento quando a gente for falar da harmonização desse timo. Felicidade e tristeza são as que mais alteram. No caso da tristeza, quando nós estamos tristes, né, por exemplo, porque o falecimento de alguém muito querido, o que a gente sente? Aquele coração pesado, né, o pulmão apertado. Isso está acontecendo com o nosso timo. Ele está realmente comprimido. Etericamente, ele diminui até de tamanho. Ok? E o oposto é verdadeiro. Com amor e com felicidade, né, e prazer também, ele se expande etericamente. Está no máximo da sua atuação e vibração. No próximo slide, ele se relaciona ao sistema somestésico. Por que esse nome eu não coloquei só o sensorial? Porque é o sensorial e também quando a gente tem a sensação de dentro do nosso corpo. Porque o sensorial seria o quê? A gente captar som, captar a luz, né, da visão, o cheiro e o gosto, ou seja, o odor, o sabor, a audição e o tato. Só que nós também captamos sinais, não só do meio ambiente, né, esses são sinais do meio ambiente, como sinais de dentro do nosso corpo. A gente tem que ter, como se fosse um carro que tem, hoje em dia, os carros, né, eletrônicos, tudo, tem sensor que capta a quantidade de combustível, quantidade de ar que está entrando, a mistura, tem sensor até de pressão nos pneus, nos carros mais tops, de chuva, tem vários sensores. Dentro do nosso corpo, nós também. Sensor na parede dos vasos para perceber a pressão. Sensor nos músculos para saber, quando eu fecho os olhos, aonde eu coloco a minha mão. Eu tenho noção que isso é muito... parece algo simples, que a gente faz isso sempre, mas é um sinal de desenvolvimento muito grande, né? Do nosso corpo, de energia, assim. A gente consegue saber onde está o nosso corpo com os olhos fechados. E também de fome, de sede, todos esses sensores. Por isso, a gente chama de sistema somestésico. É mais amplo do que o sistema sensorial. Então, ele responde aos estímulos densos, como odor, sabor, textura, né? A nossa glândula timo. Temperatura, dor, posição, situação corporal. Porque, normalmente, essas emoções ou situações proprioceptivas, elas estão relacionadas a uma emoção. Tá? Quando boa, um certo prazer, ou descontentamento, ou tristeza. Isso é fácil de perceber. Se você sentir o cheiro, por exemplo, de uma planta que você tinha na infância, onde você viveu muito bem, que você relembra com muita felicidade, você sente o cheiro disso, imediatamente você é inundado daquela emoção. E o oposto é verdadeiro, né? Por exemplo, uma música que uma pessoa teve com um ex-marido que foi péssimo e ela tem energias ainda ruins com ele, vai ouvir aquela música, vai sentir aquilo. Tá? Então, essas emoções estão normalmente relacionadas a emoções. Por isso que o timo é muito afetado por esses estímulos. Ele é afetado. Então, porque é afetado para bem e para mal. Nós vamos ver na hora de manipular, né, de atuar no timo, que a gente vai utilizar esse conhecimento. Gostaria...
A Cláudia está perguntando, mas o centro das emoções não é a amígdala, né, no cérebro? Não é a amígdala daqui, ela está falando da amígdala do cérebro. E qual que é a diferença entre a Não. amígdala e o timo? O centro das emoções, realmente, do nosso corpo emocional, tudo, é lá no timo. É lá na amígdala, no sistema límbico, tudo. Lá é onde se expressa as energias que estão vindo do nosso corpo emocional. Sabe? É de lá que ele se expressa. Agora, no timo, ele é o primeiro a se alterar com isso. Não produzir. Tá? Não trazer para o nosso plano aqui. Ele é o primeiro a se alterar. Alterado com as emoções. Tanto com o que foi produzido na amígdala, ou seja, endógena, tá? Que foi produzida lá no nosso corpo, na amígdala, ele se altera com isso. Se a gente produziu a raiva em nós, ele vai se alterar. A tristeza em nós, ele vai se alterar. Como de energias exógenas, por a sua posição, energias que vêm de fora, emoções. Porque a emoção é o quê? É uma energia eletromagnética. Mesmo que não tenha sido você, mas uma pessoa de fora, e a pessoa não tem a proteção correta, esteja aberta, né, o seu sistema do campo bioenergético esteja desequilibrado, ele pode receber a influência também de uma frequência eletromagnética que foi originada em uma pessoa vindo de fora. Tá? Ou pessoa, egrégor, ou local. Mônica, tua pergunta foi respondida porque ela perguntou se ter um desses sentidos extremamente exagerados pode significar que temos uma glândula timo de bom tamanho, normal ou deficiente. Sim, né? Porque como o timo mas não vamos nos ater muito no tamanho. Vamos nos ater mais na sua função, né? No seu equilíbrio, no seu desempenho. Que nós vamos comentar disso bem no final da aula. A parte, vamos dizer assim, mais importante da aula. Não é importante não, porque eu acho que todas são importantes, mas o intuito dessa aula, como a gente poder trabalhar esse timo, tá? Mas é claro que vai alterar o tamanho, mas eu não coloco ele como principal, e sim a sua atuação. Vamos... A Tânia só perguntou se no recém-nascido o timo fica por cima dos pulmões. E nós também, ele está à frente. Tá? Então, se a pessoa estiver deitada, seria por cima, né? Quando a gente visualiza, mas ele está à frente. Tanto é que ele trabalha também como se fosse um escudo. Tá? Ele é o primeiro a receber as que vêm de fora também. Ele tenta que proteger. Já se houve uma perda, é uma segunda força, vamos dizer, se houve uma perda no nosso campo bioenergético, ele tem uma segunda função de tentar proteger o nosso coração, tá? Então, eu acho que tá vendo algumas dúvidas aqui, ó, que nem a Márcia está perguntando, em relação aos problemas mentais, uma síndrome do pânico, é um descontrole do timo? Não, o timo ele sofre com as emoções, ele sofre, ele sente as nossas emoções. Vamos esquecer, ele não produz emoção. Não, ele sofre com as emoções, ou sofre positiva ou negativamente, tá? Ele capta, ele distribui, ele não é da mesma coisa que nas células. Eu não sei se vocês compreenderam, mas não é no timo que nascem os linfócitos T. Não, ele nasce na medula óssea e vai para lá para ser trabalhado. É a mesma coisa, tá? Agora, ela nasce, vem do nosso corpo emocional, tá? Passa aqui no nosso sistema nervoso mais primitivo, né? Na glândula, na amígdala, por exemplo, e depois ele vai ser passado pelo nosso corpo. Nós vamos ver agora, tem uma certa relação que eu estou falando com esse próximo slide. Primeiro, só falar que timos vem do grego, né? Timos, é do grego, quer dizer energia vital. Ele é o organizador dos chakras. Ele não produz o chakra, ele não faz, ele organiza, ele dá um ritmo fluídico. Então, ele recebe as energias que vieram dos chakras. Mais uma vez, ele não produz energia. Ele é o grande distribuidor do nosso corpo. Ele recebe as energias que vieram do chakra e transmite isso como um ritmo fluídico. Porque você sabe que o nosso corpo etérico, ele tem um fluido energético vital. Um fluido não, uma fluidez, são rios, né, que são os meridianos, os nossas vibrações, né? Vão passando como se fossem rios.
e existe uma certa fluidez, um ritmo de fluir essa energia. Quem organiza esse ritmo de impulso da energia vital é o timo. É como se fosse, vamos fazer uma analogia com o coração. O coração não faz o sangue, mas ele bombeia para manter um fluxo de sangue em todos os tecidos. O timo, ele não produz a energia vital, mas ele bombeia essa energia, né? Ele dá um ritmo para que ele passe por todo o nosso corpo etérico e mande as informações para a nossa célula. Quando eu falei que ele capta a nossa alma, glândula pineal, da glândula pineal passa para o timo, além de distribuir, ele vai distribuir de que maneira? Como se fosse bombeando esse fluxo, para chegar para cada célula do nosso corpo, aquela inteligência, a energia vital, tudo que vem junto, é ele que dá esse ritmo fluídico, vamos dizer assim. Ele é muito importante, né, nesse fluxo de energia vital, inclusive na hora da morte, no desencarnar, ele também que está relacionado no processo, que não é um processo muito simples também, o desencarne. Ele também dita um certo ritmo para isso. Agora vamos ver com relação ao campo bioenergético, que a gente tinha citado lá. Ele atua no nosso campo bioenergético. Mais uma vez, ele produz o nosso campo bioenergético? Não. Quem produz? Da onde vem essa energia que a gente está vendo aqui, né? Aqui tem a imagem de um homem do lado direito, quando ele está equilibrado. Vejam que nós temos um campo bioenergético, sem buraco, sem solução de continuidade, né? Ele está desenvolvendo, esse campo bioenergético, um papel de imunidade energética, de energias exógenas, que estão vindo de fora. Essa pessoa pode passar na Cracolândia e não se sentir desequilibrado, ela está totalmente imune ao que vem de fora. Agora, foi o time que produziu isso? Não. Quem produz isso é o funcionamento do nosso corpo mental, emocional, etérico, tá? Astral, quem tem essa separação, junto com as energias recebidas dos corpos superiores, tudo isso trabalhando em conjunto, forma o campo bioenergético. Qual a função do timo? Ele modula. Ele é como se fosse também o bombear, né, do nosso fluido vital, ele modula, ele distribui isso. Quando equilibrado, ele consegue fazer a distribuição de uma maneira mais eficiente, sem solução de continuidade. O que seria isso, solução de continuidade? Aberturas. Então, existe uma proteção. No lado esquerdo, a gente já vê um exemplo de abertura. Veja aí perto do ombro esquerdo da pessoa, existe uma abertura, embaixo também, tá? O que acontece nessa abertura? A entrada de vibrações negativas. Como eu dei aquele exemplo de passear ir lá fazer um trabalho, vamos dizer, mesmo que seja beneficente, tudo, na Cracolândia, né, para ajudar aquelas pessoas. Se a pessoa apresentar um campo bioenergético, o seu timo não estiver equilibrado e apresentar um campo bioenergético dessa maneira, não só o timo, tá? A produção também tem que estar com o mental, com o emocional equilibrado. E o timo, obviamente, vai estar também. Vai ter essas aberturas e aquela egrégora, aquela energia negativa do local vai invadir. E a pessoa volta para casa mal. Só que também, ainda mais no local desse exemplo que eu dei, essas aberturas são como chamariz, ponto de chamada até de consciências de baixa vibração. O que são consciências de baixa vibração? Existe nome como obsessores, espíritos menos desenvolvidos, né, que ainda vive muito no material. Então, se aproveita de pessoas que têm essa abertura e aí acontece casos graves, de depressão mais profunda, às vezes de suicídio, de entrar mais para droga, e tudo que a maioria que acho que deve saber. Tá? Nos casos de quando o timo está funcionando mal e a gente tem já a entrada de energia negativa, ou até energia negativa e a atuação de obsessor, a pessoa pode apresentar dor de cabeça, falta de ar e um mau funcionamento dos órgãos que estão relacionados com a vibração que ela recebeu ou que ela está produzindo negativa. Tá? Então,
desequilibra totalmente a pessoa. Não? Aquilo, quando está assim, vai no local ruim, você volta acabado, com todos esses sinais, pode ter sido a influência recebida através do seu campo bioenergético, exógena, que veio de fora. O próximo slide, ele nos conecta com a nossa poderosa presença eu sou. Nos conecta aqui. Quem recebe a informação é a glândula pineal, mas passa para o timo distribuir isso. E vem da onde? O eu sou, na verdade, é a nossa parte espiritual, né? E ele é o centro controlador das energias exógenas. O que recebe de fora, ele consegue captar e tentar ou proteger ou sofrer com isso daí. Ele nos, vamos dizer assim, seria o que a nossa pele faz fisicamente no nosso meio, do meio externo para o meio interno. A glândula timo tem a ver com o que tem no mundo exterior, energeticamente, com o nosso mundo interior. Então, ela pode receber aquelas energias que vão passar para a nossa... Vai receber, a gente vai mandar isso para fora, né? Toda essa energia desequilibrante. Ok. Agora a Tatinha vai falar algumas coisas. Então, porque as pessoas estão me perguntando também sobre os florais, né? Mas antes eu tenho várias perguntas aqui. Vamos lá. A Márcia está perguntando se a gente cuida do chakra cardíaco, a gente está cuidando do timo? Sim, totalmente. Sim. Então, como vocês mesmo que quando a gente cuida do coronário, isso. A glândula pineal é a primeira glândula a ficar equilibrada, aqui também. E qual que é a energia do nosso chakra? Amor, né? Amor. Nós vamos no processo de tratamento, vamos dizer assim, o equilíbrio do timo, nós vamos ver isso daí, principalmente essa emoção do amor também. E aí eu até perdi que eu fico aqui no Desculpa. chat. Não, mas não foi você, porque eu fico olhando, porque por exemplo, a Graciete está perguntando, e quem não tem o timo? Você pode não ter o teu timo físico, mas o etérico ele continua lá e tem sua função energética. Tá? Como a física vai diminuindo mesmo com a idade, ele tem a energética, que nem aquela, sabe a dor do membro fantasma? Você retirou teve uma amputação de perna, você ainda tendo a energia do seu corpo etérico, você pode sentir a dor, percepção naquele membro que nem existe fisicamente. Porque ela está falando aqui, porque tem pessoas que por causa de doenças autoimunes têm que tirar o timo, é isso? E também câncer ou radiação, tudo tem que tirar. Tá, entendi. Então a gente pode ativar a energia do timo. Tanto é que esse aumento e diminuição que a gente fala tanto é mais no nível etérico. E vamos lá. Algumas pessoas perguntaram sobre a foto Kirlian que o Valdemar mostrou. É o GDV. Eu não sei se vocês, quem já fez o curso comigo, eu apresento algumas imagens da foto Kirlian, né? Foi um curso que eu fui fazer na Rússia lá em 2003 que eu trouxe essa máquina, mas eu convidei o Neto, que ele é o representante dessa máquina aqui no Brasil, ele vai dar um webinar para a gente dia 15 de maio, tá? No próxima sexta-feira eu convidei a Andrea D'Arco para falar de aromaterapia e florais. Nós duas vamos apresentar quais são as diferenças e atuação entre aromaterapia e floral. Eu vou pedir para ela trazer também a aromaterapia para o timo, tá? E isso dia 8 de maio. Dia 15 de maio é o Neto que vai falar sobre o GDV, o BioWell, a foto Kirlian, mas eu quero que ele traga informações se essa máquina consegue nos dar uma percepção da psicossomática, tá bom? Vamos continuar. Só mais uma pergunta. O Guilherme perguntou se ele fica fora do osso externo, o timo. Não, dentro da caixa torácica. Todos os órgãos que são importantes, nosso corpo tem a inteligência de fazer uma proteção boa. Então, no caso, o sistema nervoso está dentro da calota craniana, coração, pulmão, no caso o timo, que até energeticamente, né? Ele está dentro da caixa torácica. Isso. Já a gente volta às perguntas. Vamos lá. Então, quais são as emoções que nós vimos que elas podem abalar o nosso timo, né? A tristeza, o ódio, né? A raiva, mágoas profundas, porque como o timo está próximo ali do coração,
Então, são emoções que podem abalar ele. Então, essas essências florais que estão aqui na tela, ó, o Melissa ele vem trabalhar alegria de viver, vontade de ser melhor, ele vem estimular essa percepção de começar a perceber na vida, né, a alegria em estar vivo. Então ele traz, a Melissa ela traz uma conexão com nossa criança interior, né, despertar novamente para essa criança interior que às vezes ela foi muito machucada na infância. Então são essências florais que vêm ajudar quando você fala sobre o mecanismo de ação das essências florais, ela primeiro, eu gosto quando você apresenta que primeiro você neutraliza a energia que está guardado na nossa memória, isso, né? Que é o nosso corpo etéreo. Porque todas as emoções, gente, são vibrações. Elas estão ali num padrão de vibração dentro da guardado. gente. E a gente sente isso, né? A emoção é uma vibração. Então, o floral, ele vem ali, né, neutralizar. E nós somos um pendrive, então tem que apaga, resetar essa reseta. parte ruim. O que for ruim, isso, borracha. Exatamente. A rosa, ela vem trabalhar o quê? O perdão, perdoar, porque às vezes essas memórias de passado, elas ficam, né, e ficam remoendo. Então, começar a perceber o outro. Tudo tá certo, ele fez ali o melhor e o que ele podia fazer, ou ela, né, naquele momento. Meu pai, ou minha mãe, ou um familiar. E a gente ficou feliz que uma amigona nossa conseguiu chegar nisso. Gente, demais. Passou uma vida sofrendo. Num casamento. Mas é o que acontece? A pessoa passa uma vida tentando mudar o outro e perde tempo, porque o outro, se a gente consegue se mudar, né? A gente faz um esforço para isso, como mudar o outro? Então, são esses processos. Ela conseguiu. Chegou a ter uma pancreatite, gente. Pancreatite é a raiva ali, né? É o mais alto nível de raiva. Então, Rosa, vamos perdoar. E olha só a Melissa. Qual que é a emoção que abala o pulmão? É a tristeza. Então, olha só como está relacionado, né? O ódio abala o quê? O fígado, né? Então, a gente tem 3 energias aqui, que é o Melissa, o Rosa Embaúba, que vem muito bem equilibrar essas emoções no nosso timo. Para quê? Para que ele possa trabalhar na sua totalidade, né? Para que ele não sofra influências para se desequilibrar. Eu trouxe aqui essências florais que eu já apresentei em outros webinários, mas que eu acho importante para o nosso ancoramento do eu, para você estar inteiro no seu campo bioenergético. Então, para fortalecer o campo bioenergético, algodão e arnica silvestre. Tá? São 2 essências que vêm trabalhar nesse reforço do campo bioenergético, que é esse slide aqui. Olha só, né? A diferença entre um campo e o outro, o antes e o depois. Então, a gente consegue trabalhar o nosso campo bioenergético e ancorar o eu. O que é o ancorar o eu? O arnica silvestre e ipê roxo são 2 essências que elas têm ali o 12º raio, que é um raio super potente, super... Então, para quê? Para que teu eu esteja inteiro aqui, né? Então, são 3 essências, algodão, arnica silvestre e ipê roxo, que vem também reforçar o nosso eu, ancorar, que eu esteja inteiro. E tudo isso a gente está trabalhando o quê? Para facilitar o trabalho do timo. E também temos as essências do sistema imune. Gerânio, que ele tem propriedades antibióticas, o allium, que tem propriedades antibacterianas. Isso o quê? São vibrações que estão nos florais, porque são essências, são plantas que na fitoterapia tem essas composições, né? O ipê roxo é o fundamental, o quê? Para o câncer. A gente está vendo se consegue pesquisas para quê? Para perceber se o ipê roxo, porque a gente tem, como fala, muito feedback de pessoas que começam a tomar o ipê roxo e o câncer, o tumor para de crescer, né? Então, a gente precisa pesquisar isso, até que ponto, né, isso é verdade ou não é, mas as pessoas conseguem ter essa resposta com o ipê roxo. E ele tem propriedades antitumorais na fitoterapia. Então, como que o floral, que não tem uma parte física, tem algo ali, né? Então, e o Saint-Germain, que é uma essência que vem atuar no sistema imune. E olha só, ele foi sintonizado pela minha mãe 1º de maio de 1996. Há quantos anos atrás? Eu não fiz a conta. Exatamente nesse dia, porque hoje é o dia, né,
da Ascensão de Saint-Germain, 1º de maio. Então, assim, são essências que estão todas agora, juntas, elas vêm auxiliar a glândula timo em estar, assim, em sua potencialidade. Fala. E não foi pensado nesse tema para essa data? E fala também uma das funções da essência. Então, Saint-Germain, ele vem trabalhar depressão profunda e ele, a Mamãe na Sintonização, a gente citou ele quando a gente fez um dos webinários na época da Quaresma. Lembra que a Quaresma é aquele momento antes da Páscoa, antes do Jesus ascensionar. Que o Jesus, ele caminhou no Vale dos Mortos e ele foi lá resgatar os puros, né? Então, ele foi lá embaixo e é algo muito... né? O umbral é algo assim muito feio, uma energia... E ele passou por esse processo antes de ascensionar. E a Mamãe, na sintonização dessa essência, que ela nominou Saint-Germain, foi exatamente isso. Ela foi lá embaixo, ela sentiu muito medo, ela começou a rezar o Pai Nosso, foi quando veio uma luz e ela subiu, ela ascensionou. E ela ligou logo cedo para minha tia Clarice, né, 1º de maio, falando, Clarice, olha essa essência. Foi uma ascensão. Ela nem disse, você sabe que dia é hoje? Sei, hoje é 1º de maio, dia do trabalhador. Aí minha tia, não, Neide, hoje é 1º de maio, dia da ascensão de Saint-Germain, né? Então, ela vem fazer resgate. Saint-Germain vem literalmente fazer o resgate da alma, que está ali no umbral e subir. Então... E também sistema imunológico, né? Sistema imunológico. Então, tá aqui na fórmula do sistema imune. Tem essa barra aqui em cima, você não consegue ver. Então, se nós juntarmos todas as essências, olha aqui, a fórmula completa para o timo. Então, se eu quiser equilibrar... a Rose está falando, faz 24 anos que ela sintonizou a essência Saint-Germain. Obrigada, Rose. Então, se a gente quiser utilizar uma fórmula específica para o timo, juntando a parte das emoções, o ancoramento do eu para o nosso campo bioenergético estar inteiro e também ter as essências que ajudam o trabalho do sistema imune, são todas essas essências que estão aqui na tela, tá? Peraí, deixa eu ver se tem alguém aqui no chat perguntando alguma coisa. Tem muitas perguntas, só que agora eu não vou conseguir ver. Daqui a pouco que o Valdemar voltar a falar, eu falo. E aí eu fiz uma outra tela aqui, gente. Olha só. Juntando algumas essências que nós falamos lá da pineal, né? Poaia rosa, coronário, índica, begônia. Quem assistir lá a palestra sobre a pineal, vão ver essas essências. Então, para quem precisa ativar esse sistema da recepção do alto, essa percepção extrasensorial, essa captação da nossa alma, a conexão com o universo e facilitar o timo a trabalhar muito bem e a gente poder emanar, né? Nossa chamatrina está no coração. Então, eu acho que essa fórmula aí, ela veio super inspirada, né? Então, vocês estão vendo ela aí na tela. Esse arquivo dessa aula vai ficar lá no grupo do Facebook, tá? Eu vou colocar esse PowerPoint para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Não, agora eu não consigo copiar. Depois eu escrevo. Bom, a gente viu que uma maneira, né, de trabalhar o timo, a Thalita já falou com os florais. Isso. E aí tem a nossa parte também, porque não é apenas não é só pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e sair andando. A gente tem que pôr em ação, em prática, aquilo que está lá dentro. Então, tem o floral, só que a gente vai dividir agora o trabalhar o timo de uma maneira diferente, em 3 partes praticamente. Primeiro, o despertar. Por que eu coloquei primeiro o despertar? Porque a gente tem uma tendência, além dele diminuir, ele diminui também de tamanho de envelhecer, e junto com isso, você já percebeu que aquela alegria de infância, a alegria de juventude, a pessoa vai ficando mais velha, às vezes vai perdendo aquela quantidade que tinha. Vai entrando também muitas vezes naquele ciclo e monotonia de trabalhar para pagar contas. Isso é
extremamente problemático do ponto de vista de evolução espiritual, da razão pela qual nós estamos aqui. Porque nós estamos parados, a gente tem que aprender, a gente tem sempre que ir atrás de aprender. Ficar só no trabalho, vem para casa, pagar a conta de fim de semana, fica em casa, assistir televisão, que também não tem nada de bom nisso daí, né, para aprender, e nessa vida. Então, vejam o primeiro aí que tem essa lupa. Despertar o timo, procurar descobrir coisas novas. Tá? Sair do ciclo trabalho, pagar contas. O segundo, despertar a criança interior. Por quê? A criança interior, no caso, aquela alegria, aquela vontade, a vitalidade, a vontade de descobrir algo novo, né, que já vai fazer parte. Lá é o procurar descobrir, e nesse caso, da criança é a vontade de procurar descobrir, da alegria e tudo mais. Então, despertar a criança dentro de nós, voltar àquela vontade, todo aquele ânimo da vida, né, que fica mais ou menos com a idade, algumas pessoas, obviamente, não todas, por essa vida que a gente leva, fica meio que monótono. E por último, exercitar-se. Exercitar-se fisicamente também, né? É óbvio, todo mundo sabe que faz muito bem, mas eu coloquei aqui o exercitar o timo, tá? Que é o que nós vamos ver agora no próximo slide, que eu dividi esse exercitar em dois tipos. Esses tipos, primeiro, para equilibrar e depois, sim, estimular. O que eu estou querendo dizer aqui? É como se fosse um atleta, nosso timo, né? Um atleta que estivesse para fazer a competição nas Olimpíadas ou num campeonato nacional. Tem uma prova-alva mais importante para ele. E ele ficou doente antes. Nós adoecemos o nosso timo, então ele ficou doente. Você não vai falar para esse atleta treinar forte se ele está doente para aquela competição, para ele ficar no máximo dele, atingir o máximo de eficiência dele. Não. Primeiro a gente trata a doença desse atleta, ou seja, a gente equilibra esse atleta. Depois de equilibrado, ele vai para o treinamento intensivo, ou seja, para conseguir chegar num nível máximo de potência que ele consegue. É mais ou menos isso que a gente divide os exercícios para o timo. Primeiro a gente equilibra, porque essa vida que a gente tem, né, nós estamos aqui nesse plano e passando por várias dificuldades, vícios, energias, então a gente tem que equilibrar primeiro, para depois sim estimular. Não adianta você estimular antes de equilibrar, o ganho não vai ser grande. Você não vai conseguir um estímulo se você não equilibrar primeiramente, ok? Então vamos ver os exercícios para equilibrar. Bom, aqui não adianta eu chegar e falar assim, esse é o exercício para o timo, para equilibrar, esse é para o despertar e estimular. Não. Nesse caso desses exercícios, eu vou falar os que existem. Aí, a sua alma, você vai sentir o que é melhor desses daí para o momento ou para sempre. Você vai pegar como... Mas cada um tem a sua percepção disso, o seu conhecimento para ver qual que é melhor. Então vamos ver o exercício primeiramente para equilibrar. Vamos primeiro equilibrar o timo para depois estimulá-lo. Massagem. Então a gente vai massagear. Aí o sentido. Horário ou anti-horário. Quem tem conhecimento prânico, né? Cura prânica, reiki. Sabe o sentido, qual o melhor, mas isso não é importante. O importante, sim, é a vibração de amor. Não é importante assim. Eu não estou achando para o meu, né? Quem tem esse conhecimento pode colocar em prática com relação ao sentido, mas massagear o seu timo e emanando amor. Quem tem a dificuldade, porque a gente fala emanar amor e pensa, é fácil. Não é fácil assim. A gente pode começar, e eu estou falando de um tipo de amor para a gente equilibrar o timo, não é um qualquer amor, um amor mais amplo, mais verdadeiro. Então a gente pode começar imaginando aquilo que a gente realmente ama, né? Pode ser um filho, um pet, quem está perto, ou seja, que é um amor mais egoísta, vamos dizer assim, né? Mais fácil da gente conseguir, não deixa de ser amor, mas
Ele é mais fácil, é mais individual. E depois ir, desses que eu gosto muito, aí depois, por exemplo, aqui para minha rua, para os meus vizinhos, que eu também conheço, e depois mais para o meu país, para o mundo, até chegar no amor realmente máximo possível, que consiga um amor ao próximo realmente. Então, massageando e vai subindo essa vibração de amor até o máximo que se conseguir, a gente consegue equilibrar o timo. Uma outra maneira, você pode fazer um, o outro ou os dois. A gente vai mandar boas vibrações de alegria, prazer, amor para o timo. Como? Dá para perceber aqui, ó, esses dedos a gente entrelaça, veja, ó, e mantém juntos, unidos, o indicador e o polegar. E coloca para o teu timo, como se fosse um funil coletor de energia que nós vamos produzir. Com as mãos entrelaçadas, a gente fecha os olhos e imagina. Por exemplo, algo que se goste muito, mas no meu caso, assim, eu imaginaria estar andando para um local de natureza, com o aroma da natureza, coisas que te lembram assim de infância, ou que você já passou e gosta muito, uma cachoeira, flores no caminho, o mar, pássaros, todos os nossos sentimentos, passar a mão em algo que te traga um prazer de tato. Aí você fala assim, mas você está só pensando. Não é só pensando. Tudo que a gente experimenta nesse mundo é pensamento, ou seja, é uma percepção. Nada é o real real. Pode ser real, mas a gente está fazendo uma percepção do que nós estamos recebendo do nosso sistema sensorial. Então, você imaginar não é nada diferente do ponto de vista de vibração de você estar realmente nesse local. A produção do teu prazer vai ser o mesmo. E a gente vai estar nessa posição. Isso, com o timo aqui. Mostra de novo o processo de montar a mão. Os 3 dedos aqui entrelaçam, indicadores, polegares juntos e põe para o timo, como um cone coletor. E a gente vai produzir qual energia? Aquelas que estão associadas ao nosso sistema sensorial. Então, nós vamos imaginar andando por locais que vocês gostem muito, né? E experimentando todos os teus, todo o teu sistema somestésico estando em ação. Seria o quê? A tua posição naquele local, do teu corpo, estando em posição de yoga, se gosta de fazer aquilo, ou sentado, tato, sentindo pegar alguma coisa, sentindo o cheiro daquele local, o máximo de coleções que você pode tirar desse meio ambiente imaginário, mas que para o pensamento e para produzir a emoção associada a isso é real. Uma vez, eu não entendia quando eu estava entrando nessa visão de energia, a Neide falando, para mim é isso. Eu falava para ela, é tal coisa. Não, para mim não é. Mas olha aqui, para mim não é. Agora eu entendo. O que existe, nós somos universos individuais. E a gente vive através de percepções. Então, fazendo isso, ele se torna o real, esse real produz uma emoção e a gente capta dessa maneira e converte para o nosso timo, né? E ele vai se equilibrar. Agora, o nosso timo não estando mais, vamos dizer, não digo doente, mas desequilibrado, aí sim que a gente vai poder partir para o próximo. Quando que a gente vai praticar o despertar do timo, ou esse exercício, né, que seria primeiro equilibrar para depois estimular? Toda vez que a gente perceber que está se distanciando da alegria. Isso. Porque quando nós estamos equilibrados, você não precisa estimular, você já está no teu equilíbrio, no teu máximo. Mas se a gente está se distanciando da alegria, quando a gente se distancia da alegria, tendo qualquer uma das emoções negativas, né? Seja a culpa, seja a raiva, seja baixa autoestima, não importa, você sai da alegria. A gente está na alegria quando a gente está pleno. Então, atuar quando a gente está se sentindo distanciando a alegria. O Carlos comentou aqui do Ho Oponopono. Eu amo o Ho Oponopono, Carlos. O Ho Oponopono está na nossa vida um pouco mais de quase um ano, né? Desde a Fluffy. Porque o Valdemar, quando a nossa cachorra estava falecendo, ela já era idosa, 18 anos,
ela só ficava mais relaxada ali quando ele fazia o Ho'oponopono nela. E aí eu fui... Era inacreditável. Não, A frequência cardíaca, respiratória e as convulsões que ela tinha. ela já tá bem no finalzinho, Cessava, ela ficava equilibrada, calminha quando aplicava, né? Então, eu até estou aproveitando a quarentena para fazer um curso do Ho'oponopono com o Joe Vitale, tá em inglês, mas lá nos Estados Unidos estou fazendo o curso dele. Tô apaixonada. E não, depois eu faço uma pergunta da Josi aqui. Agora, equilibrado o timo, vamos estimulá-lo, ou seja, colocá-lo no máximo da sua atuação energética. Tá? Mais uma vez, nós temos 4 possibilidades e cada pessoa vai perceber qual que vai querer, uma ou mais, que vai querer se utilizar. Então, a primeira, percussão ritmada ou rítmica. Você bate com uma ou com as 2 mãos no timo de maneira ritmada. Aí qual o ritmo? Aquele que você sentir. Dependendo da sua situação, né, naquela fase. Então, você está mandando aquele ritmo, está estimulando o timo. Uma outra, percussão e mantra. Então, além da percussão, mas você sente ele vibrando. É muito, muito legal, o que eu mais gosto. Como eu falei, é algo individual. Já estou falando, já estou dizendo o meu gosto. Existe compressão, tá? O nome já diz, seria promover uma compressão aqui no externo, tá? E depois liberar. Compressão e liberar. Também é uma maneira de estimular. E, por último, a ativação de caixa torácica. A gente tem alguns exercícios com a ativação dessa caixa torácica, ou seja, através da nossa caixa torácica, mandar estímulos mecânicos para o timo. A gente se abraça, né, e contrai e relaxa. Segurando nos ombros, contrai e relaxa. Contrai e relaxa. De uma maneira também concentrada. E um outro seria entrelaçando as mãos, colocando ele sobre aqui o timo, né, no caso na caixa torácica, e contrai e puxa. Não só contração e puxar. É o mesmo exercício que se faz para o peitoral, ok? Contrai e puxa. Cada pessoa vai saber, né, meditando, concentrando, se um ou mais desses exercícios para estímulo que vai utilizar. Então, nós estamos aqui o quê? Para evoluir. Nós estamos no nosso caminho para a luz. E conhecer, estudar, no caso hoje nós estudamos timo, né, pineal, tudo faz parte disso, de nosso caminho para a luz. Mas para que não tenha a doença, para que a gente não precise estimular o timo, precisa ficar preocupado, né? O que deveria de ser feito? Que, aliás, é muito difícil, porque nós estamos num plano que é complicado, né, conseguir esse equilíbrio todo, mas seguir em disciplina e obediência às leis universais divinas. E para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atento para onde que nós vamos, o que fazemos, o que sentimos, o que pensamos. Dessa maneira, nossa pineal, nosso timo, tudo vai estar equilibrado. Como eu falei, a gente tem em todos os corpos físicos e etéricos uma consciência salutogênica que vem da nossa alma suprindo esse corpo. A gente atendendo isso, que não é fácil, mas atendendo isso não precisaria de remédios, terapia floral, reiki, nada disso. Só que é difícil. Né? Essa é a teoria, agora colocar em prática é difícil. Da minha parte, acabou, né? Agradeço a todos o tempo aqui, que nós ficamos bastante tempo. Obrigado por ter assistido. 1h40 de aula. Ai, gente, foi muito feliz. Bom. Nossa, tanta conexão, não? Então, nós estamos com 230, 240 pessoas. 240 pessoas. Não, assim, uma gratidão enorme. Muito obrigado. Isso é sinal que a gente está conseguindo, principalmente Valdemar, quebrando as barreiras.
Eu tô bem mais leve Tá aqui. bem mais solto, ele tá ficando saidinho. Hein, Erika? O que você acha? Então, A Nívia falou que era para eu pensar que tem pessoas aqui atrás. Eu estou utilizando isso, viu, Nívia? isso. Eu vou agora só parar a gravação